Imagine que você sonha que está correndo, não exatamente porque quer, mas porque algo ou alguém parece gritar no seu ouvido. Mais rápido. O problema é que, quanto mais você acelera, mais a linha de chegada se afasta. Na mesma lógica da metáfora de Aquiles e a tartaruga. Sua respiração fica curta, seu peito aperta e uma voz sussurra: você devia estar indo melhor. Essa voz, na psicanálise, tem nome. É o superego, ou supereu, se traduzirmos diretamente do alemão. Mas não aquele freudiano, apenas punitivo. Trata-se de uma instância sádica e paradoxal, que não só te proíbe, como também ordena. Goze, aproveite, produza. E se você falhar? Bem, aí vem a culpa. E no meio desse processo todo, a ansiedade, esse mal-estar que virou a marca registrada do nosso tempo. Hoje, vamos analisar como a ansiedade se tornou um sintoma da modernidade. Ela não surge do nada, é alimentada pela tecnologia, pela cultura do desempenho e por essa tirania do gozo que Lacan anteviu. Se no último episódio falamos sobre compulsão, aquela máquina de deslizar dedos na tela, rolar feeds infinitos, consumir a si mesmo, hoje vamos ver como a ansiedade é sua irmã gêmea. Ambas nascem do mesmo solo. A exigência de estarmos sempre ligados, sempre produtivos, sempre felizes, mesmo que isso nos esmague. Mas, se o supereu tem esse lado sádico, como resistir? A psicanálise não oferece fórmulas, mas nos lembra que o desejo não é o mesmo que o gozo. Talvez a saída não seja correr atrás de todos os deverias da vida moderna, mas perguntar que faltas valem a pena, como criar ritmos que não nos destruam e, principalmente, como escapar dessa lógica que transforma autocuidado em mais uma tarefa de alta performance? Hoje, vamos investigar como a ansiedade virou um sintoma de uma época que nos ordena: viva, mas nos aprisiona na culpa por não estarmos vivendo direito. E, no meio disso tudo, perguntar: quem está no comando? Você ou essa voz que nunca se satisfaz? Olá, amigos. Este podcast é um experimento de pós-doutorado. Meu nome é Guilherme Oliveira, sou psicanalista. Iniciei uma pesquisa sobre os desafios no campo analítico na era das inteligências artificiais. Já percorremos um breve caminho através de autores do campo das IAs, nos perguntando sobre a ideia de inteligência e de vida. Vamos agora mergulhar no que a psicanálise tem a dizer sobre o nosso estranho e cada vez mais íntimo relacionamento com as IAs. Como um desejo humano, essa força inquieta e insatisfeita se comporta diante de algoritmos que prometem respostas prontas? Que novos sintomas estão surgindo quando a tecnologia tenta, entre aspas, curar nossa solidão, nossa angústia, nossa falta? E, principalmente, o que a clínica psicanalítica, com sua aposta no inconsciente e no inesperado, pode nos ensinar sobre os limites e perigos dessa convivência? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Neurose Digital. Como falado na introdução, vamos investigar um tema que, infelizmente, é cada vez mais presente nas nossas vidas: a ansiedade. Mas não só ela. Vamos pensar como a tecnologia, a pressa e os imperativos da vida contemporânea potencializam esse afeto. No último episódio, nós tratamos da compulsão, e nos dias de hoje, a ansiedade aparece como o outro lado da mesma moeda. Ambas nascem de um solo comum, a exigência constante de estarmos conectados, produtivos, consumindo nós mesmos e o mundo sem parar. Para começar,
vou trazer uma imagem que o Freud utilizou lá no início do século XX, quando ele falou sobre o trem. Ele dizia que o trem era um símbolo ambíguo da modernidade. Ao mesmo tempo em que ele aproxima distâncias, também afasta, pois permite que as pessoas não precisem estar próximas para conviver. A velocidade trouxe a possibilidade de estar em vários lugares, mas também a angústia de nunca estar inteiramente em lugar nenhum. Pois bem, se o trem era a metáfora dos efeitos complexos da tecnologia, em si nem bons nem ruins, na época do Freud, hoje a gente poderia falar do celular, das redes sociais, do fluxo infinito de informações. Ao mesmo tempo em que a tecnologia nos conecta, ela nos distancia e exige, cada vez mais, uma disponibilidade permanente. Um estudo da American Psychological Association mostra que o uso excessivo de redes sociais está correlacionado com níveis mais altos de ansiedade, especialmente entre jovens. A ideia de exposição constante, com a necessidade de gerir a própria imagem, de responder rápido, de estar sempre por dentro, gera um estado de alerta permanente. Nesse sentido, os imperativos do superego se atualizam na nossa era. Não basta existir, tem que aproveitar, tem que ser produtivo, tem que ter alta performance, tem que ser visto, etc. Lacan já dizia que o superego, além de ser uma instância de regulação simbólica, ou seja, uma instância psíquica que promove uma adaptação moral e normativa, internalizando valores sociais, regras, etc., funciona por produzir um gozo masoquista no sujeito, consigo mesmo. Uma espécie de goze com as proibições, goze ao se culpar. Trata-se da internalização da lei em seu aspecto perverso. Há uma ambiguidade tirânica. Ele não apenas diz, não faça isso, como na moral tradicional, mas também goza, exigindo do sujeito uma satisfação impossível e muitas vezes autodestrutiva. Essa dupla face revela o caráter sádico do supereu segundo a interpretação lacaniana, que pressiona o sujeito a buscar um gozo além dos limites do prazer. Hoje em dia, porém, esses imperativos de gozo parecem estar ainda mais fortes nos modos de subjetivação no modelo neoliberal, de constante produção. É necessário o tempo todo gozar, aproveitar, mesmo que isso seja impossível e mesmo que isso vá gerar um excesso de cobranças e culpa em cada um. A moralidade, nesse sentido, hoje em dia, funciona por um mandato de consumo e gozo ilimitado. Exemplo, você deve ser feliz, você precisa aproveitar tudo, o que gera um paradoxo. Quanto mais o sujeito obedece ao superego, mais ele se sente culpado por não gozar o suficiente. No último episódio, falamos sobre como a compulsão é uma resposta torta para o nosso vazio constituinte. A gente consome, clica, rola a tela sem parar, como um modo de deslocamento da angústia que, paradoxalmente, só faz a angústia se manter. A ansiedade é parecida, até porque a ansiedade já é, por si só, um tipo de interpretação da angústia, sob a forma desse medo do que pode acontecer, e também do medo de não estar acontecendo o suficiente. Como no afeto novo que foi construído nos últimos anos, chamado FOMO, essa ansiedade/medo de estar perdendo algo, seja por não fazer o que o outro está fazendo, as viagens maravilhosas do Instagram, os passeios incríveis, etc., seja também pelo simples fato de não checar o celular e deixar passar algo muito importante. Mas cabe diferenciar. A ansiedade é um afeto que não é causado apenas pela tecnologia, mas a relação com a tecnologia
potencializa essa experiência de medo do que pode ou não acontecer. E hoje a ansiedade se amplifica nessa estrutura do não poder perder nada, do não poder se desligar, produzida pelos algoritmos das redes sociais. Voltando a Freud, se o trem simbolizava a contradição entre proximidade e distância, hoje o smartphone é a mesma coisa. Estamos perto de quem está longe. Um amigo no outro país, um influencer que nunca vamos conhecer, mas longe de quem está perto. A pessoa ao lado no jantar, olhando para o próprio celular, etc. E aí a ansiedade se produz nesse descompasso, um tipo de sofrimento no corpo que vem na sensação de que a vida está passando e que não estamos conseguindo acompanhar. Não dá para simplesmente desligar. A tecnologia e o modelo neoliberal é parte do mundo e continuará a afetar no nosso modo de subjetivação. Mas dá, pelo menos, para refletir sobre qual é o ritmo que a gente quer ter, como criar momentos de desaceleração e sobre se é realmente necessário que a gente precise estar disponível 24 horas por dia. E claro, lembrar que a ansiedade é, nesse sentido, um sintoma da época, um sinal de algo que não está funcionando muito bem, na maneira como estamos vivendo. É necessário cuidado consigo mesmo e não tentar resolver aumentando ainda mais a performance, o que muitas terapias, entre aspas, prometem, como com esses novos coaches que têm surgido. Não se trata apenas de falta de relaxamento, falta de meditação, falta de musculação, etc. Percebam, falta, culpabilização da própria pessoa pelo seu sofrimento. É claro que, em última instância, somos responsáveis pela maneira como sofremos, mas isso é bem diferente de uma culpa, porque tem a ver com entender como esse sofrimento se produz, com como o nosso corpo e a nossa psique está respondendo às demandas e imperativos da nossa época. Sem essa investigação, sem um desejo de saber como isso se produz, a própria responsabilidade que podemos demarcar como nossa, nisso tudo, não aparece. Fica apenas a sensação de culpa, a sensação de estar fazendo errado, que alimenta uma busca incessante por soluções deslocadas e oportunistas. Lacan elabora o superego não apenas como aquela vozinha moralista que diz, não faça isso. Ele cria a hipótese desse lado perverso que exige. O que tem acontecido é que muitos terapeutas, influencers, coaches, etc., em um certo sentido, se aproveitam dessa exigência perversa para vender soluções que vão sempre no sentido de mais culpabilização. Você está fazendo errado. O certo é isso ou assado. O certo é se juntar no meio do mato ou no meio de uma sala cheia de gente e começar a gritar para extravasar o seu lado animal. Ou o certo é iniciar um tratamento holístico, uma acupuntura com abelhas, ou ainda aprender a usar o ChatGPT para ele te entregar soluções de alta performance. Enfim, o mesmo funcionamento de uma seita. Alguém que se coloca no lugar de um saber total sobre tudo e todos e que exige tiranicamente da pessoa que ali chega, que exige gozo e sofrimento e aponta as falhas como falta individual. O superego contemporâneo é um mandamento de consumo e de satisfação sem fim. Ele não diz só se comporte, mas aproveite, produza, seja feliz, não perca tempo. No fundo, ele diz para você se matar de trabalhar em todos os aspectos da sua vida, o que gera um paradoxo. Quanto mais se tenta atender a esse comando, mais a ansiedade cresce, porque o gozo, para Lacan, não é simplesmente prazer, é algo que escapa, que nunca se completa. É aquela sensação de que, por mais que você faça, sempre há algo a mais. E esse a mais leva para uma mortificação de si.
Podemos pensar aqui no paradoxo de Aquiles e a tartaruga, que foi formulado pelo filósofo grego Zenão de Eleia no século V a.C. É um dos mais famosos desafios à ideia de movimento e progresso. A história é simples. Trata-se de uma corrida impossível. Aquiles, o herói grego mais rápido da Guerra de Troia, corre contra uma tartaruga. A tartaruga recebe uma vantagem inicial, a gente pode dizer, de 10 metros. Quando Aquiles chega ao ponto de partida da tartaruga, ela já avançou um pouco mais, por exemplo, 1 metro. Quando Aquiles cobre esse 1 metro, a tartaruga já andou mais 10 centímetros. E assim há de infinito. Aquiles sempre reduz a distância, mas nunca ultrapassa a tartaruga. O paradoxo é esse. Sabemos que Aquiles deveria alcançar a tartaruga, afinal, ele é mais rápido. Mas matematicamente, a divisão infinita do espaço sugere que ele nunca a alcançará. Nas redes sociais, você precisa estar sempre atualizado, mas quanto mais você consome, mais você se sente para trás. No trabalho, você precisa ser produtivo, mas quanto mais produz, mais a lista de tarefas cresce. Na vida pessoal, você precisa ser feliz, mas quanto mais busca a felicidade, mais ela parece um filtro que escorre entre os dedos. Isso é o imperativo de gozo em ação, uma máquina que nunca desliga. E a ansiedade? Ela é ao mesmo tempo combustível e resíduo desse processo. Freud já via o superego como uma voz tirânica, mas Lacan radicaliza. O superego hoje é sádico. Ele não só proíbe, como exige que você quebre a proibição. E ainda te pune, tanto pelo seu, entre aspas, erro, quanto por não gozar o suficiente. Situações clássicas nesse sentido. Você deveria estar relaxando no final de semana, mas se sente culpado por não estar fazendo nada. Você deveria postar menos e viver mais, mas se sente ansioso se não checar as notificações. Enfim, é como se estivesse num loop entre a culpa por não atingir o gozo e a ansiedade por nunca alcançá-lo, de verdade. Então a pergunta que fica é: como resistir a esse mandamento? A psicanálise não dá fórmulas, mas nos lembra que o desejo é diferente do gozo. O desejo tem a ver com falta, com viver a falta. E talvez a saída não seja tentar satisfazer todos os mandamentos de, entre aspas, prazer, mas de investigar consigo mesmo quais faltas valem a aposta de viver. Seguimos assim investigando a nossa falta, não como aquilo que faltou e que deveria ter sido melhor, mas esse lado incurável da nossa incompletude que pode nos permitir ser mais éticos conosco mesmo e criar uma resposta mais singular para o nosso sofrimento. Obrigado, e se gostou do episódio, peço que avalie aqui no Spotify. Até semana que vem.